O Brasil é o centro da pandemia do coronavírus no mundo e isso por uma questão de incompetência ou por uma questão circunstancial ou ambos, mas essa epidemia surgiu na China. Será que aqui no Brasil nós temos a possibilidade do surgimento de novas doenças emergentes? E o que o desmatamento tem a ver com isso? A gente tá no canal do QI, se eu não vou falar salve, eu vou falar o quê? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando esse vídeo. Meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades, e hoje tem um convidado mega especial para a gente bater um papo muito bacana sobre o desmatamento, as questões ambientais brasileiras e, evidentemente, a ascensão de diversas doenças emergentes no mundo. Aí já passaria direto para ele. Nos últimos 80 anos, nós humanos fomos acometidos por muitas novas doenças, as doenças emergentes. 60% dessas novas doenças estão relacionadas com o contato com animais, sendo que 70% dessas novas doenças estão associadas ao contato com animais silvestres e apenas 30% com animais domésticos. O que o desmatamento tem a ver com isso? No mundo, existem muitos vírus, bactérias e protozoários vivendo associados a animais silvestres. Esses vírus, bactérias e protozoários não tendem a infectar os humanos, mas caso ocorra uma alteração, uma mutação no seu material genético, isso pode acontecer. E a gente observa, por exemplo, um vírus pulando de uma espécie para outra. Nós acabamos de ver isso acontecendo agora. O coronavírus era um vírus que infectava os morcegos. Daí ele tem no seu genoma 30 mil letras, 30 mil bases nitrogenadas, sendo que 4 mil dessas bases são responsáveis por gerar uma proteína que fica na superfície dele, e essa proteína é fundamental para que o vírus possa reconhecer a célula que ele vai invadir. Olha que loucura! Apenas 12 bases nitrogenadas, 12 letras, foram adicionadas ao material genético, ao RNA desse vírus, e ele mudou. Ao invés de ter a capacidade de infectar os morcegos agora, ele tem a capacidade de infectar os humanos. É assim que um vírus pula de uma espécie para outra espécie. Mas como podemos relacionar a origem de novas doenças aqui na Terra, as doenças emergentes, com o desmatamento? Olha que coisa interessante. Seres vivos não são todos iguais. Você é da mesma espécie que seu pai, que sua mãe, que seu irmão, e é diferente do seu pai, de sua mãe, de seu irmão. As espécies são todas assim. Existe uma biodiversidade que chama biodiversidade genética. E uma coisa interessante pra caramba é que quando se faz uma análise dos animais que vivem na floresta, a maioria deles é muito saudável. Uma pequena minoria conta com muitos protozoários, vírus, bactérias, eles são muito doentes. Caso o homem interfira nesse ambiente que é preservado e equilibrado e que gera essas condições de muitos indivíduos saudáveis e poucos indivíduos doentes, pode ser que a coisa se atrapalhe um pouco. Temos algumas possibilidades. Depois de uma degradação ambiental, uma primeira possibilidade, todo mundo morre. Uma segunda possibilidade, morrem os doentes apenas. E uma terceira possibilidade, morrem todos os saudáveis e ficam os doentes. Qual é o problema disso? Porque se os doentes estão sozinhos agora, eles começam a multiplicar loucamente. Sobra para eles alimento, espaço e eles vão crescer muito. E junto com eles, a gente vai contar com o aumento dos vírus, bactérias, protozoários. E pense, se temos muitos vírus agora no ambiente, a chance de uma mutação acontecer e que essa mutação modifique esse vírus para que ele possa pular de uma espécie para outra, e essa outra espécie que eu estou falando são os humanos, é grande. Então o nosso problema vai aumentando quando nós degradamos o ambiente, quando nós vamos desmatando. Além disso, quando desmatamos, aproximamos da floresta. A gente vai crescendo as cidades, aproximando das florestas, modificando as florestas e aumentamos nosso contato com esses animais. O que nós estamos querendo com isso? Pra vocês terem uma ideia, lá na Malásia, os caras resolveram desmatar uma grande área para criar porcos. E lá na Malásia nós temos a manga como uma espécie nativa. Daí eles pensaram, a manga pode alimentar os porcos, então vamos derrubar tudo, mas vamos manter os pés de manga para que os porcos possam comer. Só que aí eles esqueceram que ao desmatar tudo, outras espécies também procurariam essa manga. Os morcegos dessa região começaram a passar fome e começaram a ir para os locais onde eles criavam os porcos. E os morcegos carregam muitos vírus, muitas bactérias. E quando os morcegos chegaram nessa região, eles começaram a urinar lá de cima, urinando inclusive nas mangas que estavam no chão. E os porcos comeram a manga cheia de urina de morcego. Credo!
Mas são porcos. Eles não ligam para isso. Eles comem a manga com xixi de morcego, sem xixi de morcego, mas eles não imaginavam, esses porcos, que naquele xixi existia um vírus. Os porcos ficaram doentes e vários porcos morreram. E o pior, esse vírus que infectou os porcos sofreu mutação nos porcos e começou também a infectar os humanos. E nisso uma nova doença surgiu. Como que é o nome da doença mesmo? Nipa ou Nipah? Nossa Senhora! A doença chama Nipah, ou Nipah, não sei muito bem como pronuncia. 75% dos infectados morreram. E o humano nunca teria o contato com esse vírus caso não tivesse desmatado e deixado os animais silvestres se aproximarem. E o maior problema é que estamos vivendo momentos muito sombrios. Temos desmatado pra caramba, não estamos exatamente sabendo direito o que está acontecendo, nós não temos dados e esses dados antes eram passados e eles eram muito precisos. Agora, infelizmente, esses dados não são mais passados para a gente, não temos contato com eles, porque não temos acesso a esse monitoramento. E em relação ao monitoramento da Amazônia, é muito importante a gente diferenciar dois grandes programas, o PRODES e o DETER. O PRODES vem lá de 1988, já o DETER de 2004. Diga de passagem, um ano de desmatamento recorde na história recente da Amazônia. Já o PRODES, aquele lá de 88, muito importante, pois ele atende a fortes pressões internacionais. É um efeito colateral do desenvolvimento do pensamento ambiental no mundo, que já vinha sendo alicerçado por discussões, por exemplo, em Estocolmo, 1972, além disso, Montreal e Toronto, em 1987 e 1988, e além disso, por questões internas aqui dentro mesmo do nosso país, com o desenvolvimento de uma liderança ambiental que foi muito importante para a história do nosso país, que é o Chico Mendes. Chico Mendes, diga-se de passagem, que tinha forte presença na região amazônica. Ele morava próximo de Achapuri, no Acre, e também era um líder do sindicato seringueiros, o que transforma o Chico Mendes em um grande mártir ambiental, porque posteriormente ele vai ser assassinado por uma pressão justamente do avanço da fronteira agrícola. Enfim, o PRODES de 1988 é um sistema extremamente eficiente, fazendo o mapeamento da Amazônia ao longo de todos os meses do ano, mas soltando um relatório final, um balanço de todo esse mapeamento ao final de cada ano. Já o DETER, de 2004, acompanhado por aquela sequência de anos catastróficos para a floresta amazônica, que culminou no ano de 2004, sendo um ano recorde na história do desmatamento amazônico, é um programa que avança em tempo real. Nós temos o monitoramento de focos de queimada e pontos de desmatamento em tempo real. Porém, a gente sempre tem que lembrar, nós temos que associar os dois programas, cada um com a sua principal virtude. O DETER pode não ser o sistema mais eficiente que nós temos aqui no país para a mensuração dos valores absolutos que foram desmatados ao longo de um ano, mas é extremamente eficaz, principalmente colaborando muito com o IBAMA e com a fiscalização em relação ao desmatamento e em relação também ao avanço dos focos de queimada. E o que a gente observa nos últimos anos, infelizmente, é uma gestão dessas crises ambientais em nosso país que é muito conturbada. Haja vista a presença de um ministro do meio ambiente que é extremamente questionável, que é o Ricardo Salles, que, diga-se de passagem, nos programas desse ministério, ele trabalha fortemente com o meio ambiente urbano e não necessariamente com as questões ambientais dos nossos importantes biomas que estão sendo acometidos pelo desmatamento. E não podemos nos esquecer também da demissão do Ricardo Galvão. Ricardo Galvão era a grande liderança do INPE, um dos institutos mais importantes do desenvolvimento de pesquisas do nosso país. E o Ricardo Galvão, por não querer abrir mão do desenvolvimento do pensamento científico feito no Brasil nas últimas décadas, acabou gerando muito atrito com o atual governo. A pasta responsável pelo INPE, diga-se de passagem, e vale a gente colocar isso, é o Ministério de Ciência e Tecnologia.
Esse ministério tem como seu ministro o astronauta brasileiro Marcos Pontes, que parece não se preocupar muito com o desenvolvimento científico brasileiro a partir do momento que lava as suas mãos, feito Pôncio Pilatos, quando observa a demissão do Ricardo Galvão e, para ele, parece ser mais importante manter o seu emprego na pasta do Ministério de Ciência e Tecnologia do que promover o avanço da ciência em nosso país. Quando vemos todo esse desmatamento, quando vemos todo esse processo terrível aqui no Brasil, parece que está tão distante da gente, né? Que basta aparecer uma nova doença e contaminar todo mundo para começarmos a nos preocupar. O ideal não é preocupar depois que temos um problema, temos que nos antecipar. Se continuarmos nos comportando como não racionais, teremos cada vez mais problema. Espero que possamos voltar com boas notícias depois. E não esquece de deixar seu like, fazer a inscrição no canal, isso é muito importante para que possamos continuar produzindo para vocês. Um abraço! 12 partes é muito ou é pouco? É difícil de acontecer? Parece pouco, né? Mas é muito significativo. E não é tão simples de acontecer assim, porque mutação é uma coisa que acontece ao acaso. Essa coincidência de 12 bases nitrogenadas que foram adicionadas mudar, fazendo com que aquela proteína que antes era responsável por reconhecer a célula do morcego, agora consiga reconhecer a célula do humano, isso é incrível de acontecer. Toda a biodiversidade da Terra vem desses processos de mutações. Pra você ter uma ideia, quando a vida surgiu aqui na Terra, existia uma espécie. E ela foi diversificando, e um dos responsáveis pela diversificação, e é responsável até hoje, são as mutações. Então aí aparecem novos vírus, novas bactérias, novas espécies. Vai ficar... Eu fiquei empolgado. Só que a gente fazendo um vídeo mais denúncia mesmo. Aí depois acho que rola de fazer um outro vídeo.